Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o tema Leis Morais, aqui com o nosso amigo de sempre, o Livro dos Espíritos. Nesse tema tão importante que hoje a gente vai abordar, que é o capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos, a Lei de Sociedade. Hoje temos aqui uma convidada mais que especial, uma amiga, já há algum tempo, né? E que ela vai se apresentar agora. Oi, gente, boa noite. Eu sou Mariana Brasil. Eu conheço o Servo lá do nosso centro espírita, que é a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E a gente se conheceu lá e a gente hoje trabalha lá também na evangelização. E basicamente isso, meu contato com o espiritismo vem desde muito cedo. Eu acho que desde que me entendo por gente, estou ali em volta no espiritismo e vim hoje aqui ajudar meu querido. É isso aí. Eu também tenho esse pretérito no espiritismo há bastante tempo. E, assim, hoje a gente era para estar fazendo a live ao vivo no Instagram, deu probleminha, a gente resolveu gravar só para não perder o conteúdo. Fomos Então, boicotados pela tecnologia. exatamente, e a gente resolveu gravar de outra forma para poder passar para vocês com toda essa responsabilidade que a gente tem do conteúdo espírita que a gente precisa passar. Então, como eu já falei, né, capítulo 7 do Livro dos Espíritos, terceira parte, onde são todas as leis morais. A gente vem fazendo essas lives com as leis morais anteriores. Hoje a gente culminou na lei de sociedade, que é de extrema importância para a gente entender e compreender situações do nosso dia a dia, não é mesmo? Então, a lei de sociedade ela está presente no nosso dia a dia para que a gente consiga conviver com diferenças, criar hábitos onde todos se tornem iguais. Diante dessa semana que se passou, né, de tantos problemas ligados a racismo, ligados a machismo, todas essas picuinhas que acontecem ainda na matéria, na lei humana e atos vergonhosos que aconteceram, a gente precisa elencar a responsabilidade que temos diante da nossa sociedade e da importância que tem esse convívio social entre as pessoas e o maior respeito entre elas para que a gente alcance uma elevação social, uma elevação moral maior. Pois é uma pena que tenha caído, né? Porque você tinha falado realmente uma coisa muito interessante logo no início, referente a isso, diante dos crimes, né? Das falhas da nossa justiça aqui na Terra, especialmente aqui no Brasil, a gente tem múltiplas queixas, né, acerca da justiça, e aí dá uma sensação de que aquela velha máxima de que falhamos como sociedade, né? E aí a gente se pergunta qual é o nosso papel nisso, né? A gente às vezes trata a sociedade como algo à parte, que nós não fazemos parte, mas o que acontece num tribunal se relaciona com a gente, se relaciona com o modo como a gente lida uns com os outros, lida com os problemas. Quando as coisas batem à nossa porta, é que a gente de fato vê essa aplicação do que é ser um ser social, né? Do que é ser um cidadão, ser uma pessoa no mundo, né? O homem no mundo. A gente está aqui com um intuito e um desses deve ser manter o bom funcionamento da sociedade, né? Então, uma falha na sociedade não é uma falha externa, não é uma falha que você não tem a ver, é uma falha que está todo mundo metido, né? Todo mundo embutido nisso de alguma forma. E aqui é interessante, né, Mari, que a gente tem duas áreas de atuação, né? Eu, pelo menos, a área que eu me formei, porque hoje eu não exerço, mas é a área que eu me formei, que foi o direito, e a área que você está em formação, que é a área de comunicação social, né? Devia ter falado no Jornalismo início. e Eu não etc. falei. A Tinha que ter que me gente... apresentar assim agora, nos lugares. Olá, sou estudante de jornalismo. Eu tenho 19 anos, gente. O velho aqui é Sérvoli. Eu sou graduanda mesmo lá na UFBA. Obrigada, Sérvio. Esqueci de falar. E aí é interessante, né, que a gente envolve duas áreas que estão intimamente ligadas com essa lei de sociedade. Nada por acaso. Então, quando a gente pensa em lei de sociedade, né, a gente tem que pensar realmente no que a gente faz para o nosso convívio social
ser melhor e ser da melhor forma possível. O Livro dos Espíritos, como é nosso livro base para a noite de hoje, para a discussão do assunto de hoje, ele traz que a vida social faz parte da natureza. É uma pergunta que é feita por Kardec, né? E os espíritos eles respondem que realmente essa vida social tem que fazer parte da nossa natureza humana e da natureza terrestre. Deus ele fez o homem para viver em sociedade, por isso que ele nos dá inteligência, nos dá meios de comunicação e faculdades necessárias ao relacionamento social. Então, todos os tipos de relacionamento, na realidade, né? Seja ele amoroso, seja ele de amizades, a gente precisa desses relacionamentos para que a gente consiga nos tornar pessoas melhores e evoluirmos gradativamente. E quando a gente fala disso, da necessidade do convívio, fica parecendo um papinho de extrovertido, né? Mas o Livro dos Espíritos faz uma grande ressalva a respeito das pessoas que optam por se isolar, optam por fazer votos de silêncio. Os espíritos fazem a consideração de que, apesar de ser muito nobre o intuito de querer fazer um sacrifício em nome de algo mais importante e em nome da própria evolução, né, moral, há um limite, né? Você precisa, em algum momento, conviver, né? Então, como você falou, nada por acaso, a gente está aqui com um objetivo. Não é como é que a gente vem em grupo, né? Vem a humanidade, se a gente não vai desenvolver as nossas faculdades uns com os outros, né? Estou argumentando que era o que faz a gente evoluir na paciência não é ficar quieto e isolado no momento de estresse, e sim lidar com aquela pessoa que lhe tira a paciência. E assim vale para tudo, todas as outras coisas, os medos, você só perde ao enfrentar, e por aí vai. Então, a gente tem que ter em mente isso, né, de que a vida em sociedade é uma necessidade, por mais que seja duro às vezes, e às vezes seja penoso, assim, reconhecer, poxa, eu faço parte dessa sociedade. Faz, isso não necessariamente devia ser uma coisa ruim, né? Deve olhar para a sociedade e ver o quanto você pode agregar a ela, né? O quanto você faz parte dela. Você já faz parte dela, então faça algo com isso, né? Algo bom. É isso aí. E aí, é exatamente essas questões que são abordadas dentro desse capítulo do Livro dos Espíritos. Eu acho que ele é um dos menores, mas é de suma importância, porque ele traz muitos questionamentos, né, que a gente vê no dia a dia e vê no mundo atual. Essa questão que você falou do voto de silêncio, né, ou uma vida de isolamento, ele traz como algumas características, né? Isolamentos absolutos, eles são condenáveis. O voto do silêncio absoluto também é condenável. Em determinados momentos, eles são necessários realmente para que a gente consiga internalizar as situações. Às vezes é importante a gente manter-se isolado para nos conhecermos e depois voltarmos a esse convívio social de forma melhor. Inclusive a questão do próprio voto de silêncio, em alguns momentos, a gente teve durante a história da humanidade, né, pessoas que fizeram esses votos de silêncio para poder fazer uma crítica, trazer uma questão à discussão, trazer uma questão ao debate, mas o isolamento e o silêncio por si só não são indicados e nem, como é que pode dizer, e nem incentivados pela espiritualidade maior. E é bom você tocar nesse trecho do voto de silêncio, porque ele logo menciona assim que a gente recebe as faculdades para poder exercê-las, né? A gente recebe o dom, se a gente está aí com o dom da fala, que a gente faça uso disso, mas não abuse. O que é importante também, né? A sociedade ela deve funcionar no equilíbrio. Então, a gente, ao mesmo tempo que deve fazer o uso disso, a gente não deve abusar. E é muito interessante pensar que o outro lado também é negativo, né? Você abolir o seu dom, né? A prática disso, a prática da fala, tarará. E eu comentei com o Sérgio ali anteriormente que era isso, que tipo, ser é ser percebido. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, que a gente está aqui, se a gente tem essa possibilidade de se manifestar, né? Por que não? Tipo, eu acho que é mínimo o nosso papel. E acredito que seja isso. E assim, tem um comentário de Kardec nesse trecho específico, né, da vida de isolamento e volta do silêncio, que ele traz exatamente essa questão. Ele fala assim:
palavras de Kardec, no caso. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem proporcionar a ele as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. A lei do progresso também é uma das leis. Eita, que agora me faltou a memória se a gente já abordou, se a gente ainda vai abordar, porque como eu vou estudando tudo, aí meio que a gente fica na dúvida. Não, a gente ainda não abordou, que é a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação e destruição. Progresso, provavelmente uma das próximas, é a próxima, literalmente a próxima. Então, para não dar spoiler, eu vou falar bem superficialmente, mas que é exatamente essa questão. Para que a gente possa progredir, a gente tem que viver uma vida social harmônica e que a gente consiga descobrir nossos defeitos e melhorarmos a cada dia, né? E para isso ele fala dessa questão. Se você se silencia, se você não fala, você acaba privando a essa oportunidade de você progredir. Se você não dialoga, se você não conversa e tenta aprender com o outro que sabe um pouco mais do que você acaba se privando disso. Tem que ter essa noção, né, de que a partir do momento que a gente fala com o outro, que a gente interage, é uma questão de troca e não de tipo eu dando conhecimento para você. É sempre uma coisa mútua, porque a gente é uma coisa que eu acho que é um exercício diário, na verdade, você entender que o outro sempre vai ter algo a te oferecer, nem que seja uma provação, né? Provação, no sentido de que aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você aparentemente não vai aprender nada com ela, às vezes você tira muita coisa dali. Porque essa pessoa vai lhe testar em várias maneiras, a paciência, a arrogância, a humildade, essas questões que você precisa trabalhar e só são possíveis por conta do convívio em sociedade, né? Então, isso o que Kardec traz, em parceria com os espíritos, é perfeito, né? É muito certeiro. E, na verdade, é muito óbvio se você parar para pensar, né? Porque como que a gente iria vir dessa forma e tendo que viver em conjunto, e tendo que votar em conjunto, e tendo que trabalhar em conjunto, se não fosse para evoluir, entende? Parece uma coisa assim sem propósito, e na verdade seria uma coisa sem propósito se isso não fosse fundamental à nossa evolução, né? À nossa depuração moral. Sim. E aí vem, já nos aproximando do final do capítulo, que é um capítulo mais curto, né? Como a gente falou, é um dos menores que tem, mas a gente é muito rico para essa questão do convívio social, de perceber as diferenças e entender que elas existem, mas que a gente precisa conviver com elas e aprender com elas. A gente não pode dizer e nem achar que só porque o tom de pele é diferente vai haver diferença entre outras coisas. É só uma questão de melanina, realmente. Eu sou branquela assim, ó, e Mari já é mais coradinha, mais como é que fala? Mais... Negra, né? Não, eu ia falar, é porque sim, negra, mas eu falo assim, um pouco mais de melanina, né? É só a questão Muito da mais. Servo melanina. é muito branco, gente. Você tem É que só ter a noção questão, disso. é só a questão da melanina. Não existe diferença. É como a gente falou numa live, né, algumas lives atrás, eu não lembro especificamente em qual, mas a questão de evolução, né, e de evolução das raças, é a evolução da raça humana e não a questão da diferença de pele, como muitas pessoas hoje ainda fazem e cometem esse tipo de preconceito. Então, assim, a evolução da raça humana é necessário a lei de sociedade, é necessária a lei de adoração, é necessária a lei de reprodução, é necessária todas essas outras leis, inclusive conservação, destruição, como a gente falou na semana passada, para que a gente consiga evoluir realmente, que a gente consiga evoluir como sociedade, como pessoas, como humanos. E para isso, o maior meio de evolução social é as nossas famílias. E não à toa, Kardec coloca dentro desse capítulo a questão dos laços de família, né? Por que existem as famílias?
Por que que é necessário esse meio familiar para que a gente aprenda a conviver em sociedade e que a gente consiga evoluir. E aí você falou... Ah, desculpa. Não, Você falou aí da evolução das raças, né? E é uma coisa que ele menciona nesse fim do capítulo, que é assim, Kardec faz a comparação com os animais, né? Ah, mas os animais não têm isso, assim, dessa forma. Deixa eu pegar, assim, ipsilíteres. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções, né? Então, meio que falando dessa frieza que seria no mundo animal em relação aos laços de família, né? Que aí os espíritos dizem, por que vocês insistem nessa comparação? Porque, assim, lógico que nós vamos ter muitas semelhanças como do animal, nós somos animais também, só que algumas coisas precisamos distinguir, né? E dado, como você falou no início, se a gente tem o dom mais a faculdade, se a gente tem essa predisposição, né, a desenvolver laços e afetos e vínculos e, sabe? Então a gente precisa, né? Então alguma importância tem e por isso é interessante a gente pensar nessa diferenciação, esse acho que é o que distancia, né, o ser humano do animal irracional, que é justamente essa possibilidade, né, do afeto. Eu me lembro muito rapidinho, só uma ressalva que foge um pouco do espiritismo, foge bastante, mas é uma referência que eu adoro, que é em As Aventuras de Pi, eles falam sobre isso, né, quando o tigre vai embora e abandona Pi, ele fica, tipo, olhando, esperando que ele virasse para trás e desse um olhar de, tipo, estamos juntos, obrigada, mas ele só vai, e é da natureza dele. E tá tudo bem, porque ele é um tigre. E isso seria estranho para um ser humano, né? Essa frieza. A gente não pode nem julgar os animais por isso, porque não é uma questão, né, de... mas ele foi grosso. tu colocou uma questão aí desse Aventuras de Pi, que eu vou ter que fugir um pouco do espiritismo, mas que a gente vai abordar também. A análise psicológica desse filme, né? Porque, assim, existem duas vertentes, não querendo dar spoiler, mas que as pessoas olhem com os dois olhares. Prestem atenção no final do filme, o que que ele fala, que história você vai escolher, se realmente eram animais ou se nosso estado humano nos transforma em animais em situações de risco. Ah, o desfecho é fantástico, mas não tem problema de spoiler não, Zé. Já tem anos esse filme já, quem não viu, tem Mas que existe ver. essa possibilidade, então Mas assistam e vejam com esses dois olhares. A vida social, a vida humana, ela depende do convívio social. E esse convívio social é de extrema importância para a nossa evolução. Quando ele traz na questão dos laços de família, né, ele traz essa comparação realmente que a gente faz corriqueiramente, a comparação do homem com o animal. Por quê? Porque ainda estamos próximos desse mundo animal. Quando eu faço um estudo, uma pesquisa, já há algum tempo, dessa questão da evolução dos reinos. Porque, assim, o livro dos Espíritos é muito claro, tanto o livro dos Espíritos quanto toda a literatura espírita. Ele fala, não iremos passar por dois reinos do mundo animal, ou dois reinos da ciência numa mesma encarnação. Ou seja, não podemos ser planta e animal em uma mesma encarnação. Não podemos ser animal e humano numa mesma encarnação ou no mesmo planeta. Porque a evolução necessita de uma crescente que é muito longa para que exista nesse mesmo planeta. Mas nada impede de que, no mundo primitivo, você comece lá atrás, há muitas encarnações passadas, como uma pedrinha de nada, de um mineral, e a partir daí você começa a evoluir, e depois que você concluir essa fase evolutiva dentro do mundo mineral, você, num outro planeta primitivo, comece sua encarnação novamente, só que dessa vez como uma planta, sendo parte mais evoluída, mais emocional, tendo diversos aspectos que vão fazendo essa evolução acontecer, que é exatamente essa vida em sociedade no meio em que você vive. Então, a partir daí, vem essas ideias de evolução, ainda não é um estudo que... Existem muitas pessoas que fazem esse estudo, que veem essas percepções, inclusive no Livro dos Espíritos, quando ele fala dos três reinos, ele fala exatamente dessa questão de evoluções, que realmente existe a evolução do mineral
para o reino das plantas, e das plantas para o reino animal, e do animal para o nosso mundo hominal. Mas que não é numa mesma encarnação. Só que a gente precisa ainda desenvolver e entender isso para que a gente consiga alcançar essa plenitude de conhecimento. Os espíritos, eles falam que a gente ainda não tem a capacidade para entender como isso ocorre e nem por que isso ocorre. Então, a gente ainda não tem como taxar que realmente é isso que acontece, mas existem muitos estudos voltados a essa área. E aí ele traz aqui, né, na última pergunta do capítulo, uma pergunta muito simbólica que eu acho que todo espírita conhece, e é bem uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Eu acho que só perde para qual é o exemplo que o homem deve seguir na Terra, que é só uma palavrinha que é Jesus, e acabou. E acho que a segunda mais curta é essa, quando ele pergunta qual seria para a sociedade o resultado do enfraquecimento dos laços de família. Que aí ele fala uma recrudescência do egoísmo, uma volta ao estado primitivo do egoísmo puramente simples. Lógico, você quer uma coisa que testa mais o seu altruísmo, a sua abnegação, né, de si do que família, né? Família. Frequentemente se você pergunta a uma pessoa, quem você mais ama no mundo, por quem você se sacrificaria, a primeira resposta é mãe, pai, a depender. Então, eu acho que a gente evolui muito em família, porque lógico que família nem sempre é um mar de rosas, aliás, tende a não ser, né? Mas faz justamente parte disso que a gente está discutindo aqui. Inclusive, uma coisa que você falou antes, em relação à evolução, né? É um dos tópicos que confundem muito com o budismo, que o budismo crê nisso, de que nós podemos encarnar em plantas, né? Em animais, até em rochas, se não me engano. Não sei, não tenho confirmação, mas acredito que é nisso que é isso que o budismo crê, e a gente não, a gente já acredita nessa, tipo, um caminho para frente, a gente não tem essa mesma visão, que também é válida, mas é importante, né, a gente frisar que essa interpretação existe, só não é do espiritismo, e é interessante, né? Mas sim, isso de família, de laço de família, só para fechar, eu acredito realmente que faz muito sentido, né, que ele fala, é uma recrudescência do egoísmo. Acho que é muito autoexplicativo, por isso é tão curta, já que a gente se exercita, a família, né, é uma microsociedade, né? Então, é justamente o lugar que você mais pode crescer nesse sentido, porque você vai estar ali 24 horas, quer dizer, a maior parte da sua vida, dentro de um espaço pequeno, é como um reality show, só que de fato, da vida prática, da vida real. E, enfim, né, não tem outro caminho senão você se superar, você se reinventar, se refazer junto dessas pessoas que encarnaram junto contigo. E que, diga-se de passagem, né, você escolheu para virem contigo, né? É isso aí. E aí já é assunto para uma outra live também, né? Que é a questão do planejamento reencarnatório. Mas é muito, muito gratificante a gente entender que essa lei de sociedade, ela existe e que é necessária, né? Então, assim, a criação do respeito, a questão de você entender por que a família existe, por que a gente precisa da vida social, que a gente não pode se isolar completamente, a gente precisa realmente de muita coisa ainda para evoluir, para crescer, e a gente consegue enxergar isso dentro da sociedade. A família, ela traz esse aspecto mais para o pessoal, mais para perto de nós, fazendo de forma mais fácil e clara a forma como a gente deve abordar, que a gente deve criar e que a gente deve fazer. Bom, era isso, né, que a gente tinha para trazer essa noite. Faça suas considerações finais e aí eu vou fazer o encerramento. Ai, meu Deus, considerações finais, tá. Não, eu queria só fazer essa ressalva. Eu acho que a família, esse ambiente familiar, ele é meio que um trainee para o mundo, né? Tem aquela frase, a gente prepara para o mundo. E no final das contas é meio que isso, porque eu não falo nem dos ensinos básicos, de vai te ensinar a falar, vai te ensinar a andar, vai te ensinar a pagar uma conta. É muito mais profundo que isso, muito mais pessoal, muito mais emocional.
isso que vai moldando o nosso caráter e moldando a nossa personalidade, o modo como a gente enxerga e lida com os problemas, né? O modo como você lida com a sua mãe diz muito sobre você, diz muito sobre nós. Então é meio que isso. Eu acho que ele deve fazer um bom uso tanto dessa esfera como das outras que a gente fizer parte, de amizades, de relacionamento amoroso, de trabalho, tudo, porque é isso que vai preparando, vai fazendo a gente, né, ao longo da vida. E acho que é a mensagem principal, né, da lei de sociedade. É conviver para crescer. Não tem tempo de correr, até rima, mas acho que acredito que seja essa a mensagem principal. Acho que é isso mesmo, Mari. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a Mari por ter estado aqui presente nessa live com a gente. É um prazer, né, na realidade, sempre que eu posso trazer essas pessoas que convivem comigo, essas amigas, essas parceiras da vida, que a gente traz essa amizade, né, Mari? Então, é muito bom ter podido passar esse tempo aqui com você. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o ao vivo por problemas tecnológicos. A gente teve que fazer dessa forma diferente. Gravamos e estamos disponibilizando agora para vocês. Então, muito obrigado. Sigam Novos Espíritas no Instagram, Facebook e YouTube. A depender da plataforma que você esteja, você vai lá e procura outra. Obrigado a todos e que fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, gente. Tchau.